E hoje vamos de pão caseiro bem fofinho. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, meu nome é Andrea Martins e hoje eu vim ensinar a você o passo a passo de como fazer um pão caseiro bem fofinho e bem gostoso mesmo. E o melhor de tudo, além de ficar gostoso, ele é bem fácil de fazer. Ou seja, siga passo a passo a receita que você vai conseguir sim fazer seu bolo. Pão. Que você vai conseguir sim fazer seu pão. Se por um acaso acontecer alguma coisa errada, estiver dando errado, me chama nos comentários que eu vou tentar ajudar vocês. Lembrando que nós estamos lidando com farinha de trigo. Então, cada região tem o seu tipo, tem sua fórmula, seus ingredientes de fazer aquela farinha. Então, para minha farinha de trigo, aqui eu uso, deu 3 xícaras e meia, mais ou menos. Eu vou dizer a vocês na receita. Mas só que na sua região, quando você for fazer, pode ser que utilize menos farinha de trigo ou mais farinha de trigo. É só começar a desgrudar das mãos, não precisa colocar mais, sobra mais um pouquinho e deixa descansando. Porque o segredo do pão fofinho é não precisar colocar muita farinha de trigo e não precisa sofar também muito, 10, 15 minutinhos, coloca uma música bem alto, faz a sua receita devagarzinho que vai dar certo sim. Então, se você não for inscrito no canal, se inscreva. Se ainda não deixou o joinha, deixa se gostar do vídeo. E vamos à nossa receita de hoje. Eu vou mostrar os ingredientes a vocês e vamos seguir em frente. Vamos lá? Vamos fazer o nosso pão caseiro de hoje. Então, pessoal, esses são os ingredientes que nós vamos precisar na receita de hoje. Vamos precisar de farinha de trigo. A medida certa é até dar o ponto, mas eu vou utilizar em média de 3 a 4 xícaras de farinha de trigo. Aqui temos 3 colheres de açúcar, 3 colheres de manteiga ou margarina, um ovo, uma xícara de água, ela tá bem morninha. Aqui temos uma colher de chá de sal e aqui são 10 gramas de fermento, aquele fermento biológico que vende só para pão. Então, vamos à nossa receita de hoje. Água que está morna, lembre-se, ela não pode estar quente, porque senão queima o fermento. Ele é bem sensível. Aqui está o nosso fermento. E vamos adicionar o açúcar. Misturando bem esses 3 ingredientes, vamos fazer com que a nossa massa ela não fique com um cheiro tão forte do fermento, porque se você nunca utilizou o fermento biológico, ele tem um cheiro bem forte mesmo, e esse cheiro pode ficar no seu pão. Então, para não ficar um cheiro tão forte assim, nós vamos misturar bem esses 3 ingredientes: a água, o fermento e o açúcar. Vamos lá? Então, misturado bem, vamos adicionar os outros ingredientes, que é o nosso ovo, o sal e a nossa margarina, manteiga, ou pode ser óleo também. Se for óleo, coloque meia xícara de óleo, mas eu vou utilizar manteiga. E vamos mexer novamente. Viu? É só uma mexidinha básica. Então, agora nós vamos começar a adicionar a nossa farinha de trigo. Primeiramente, eu vou colocar 2 xícaras e vou colocando até verificar no... Primeiramente, eu vou colocar 2 xícaras. Primeiro.
primeira. E segunda. E vou mexer bem. Depois vai chegar um ponto que a gente não vai conseguir mais mexer com a espátula, a colher ou o fouet. Nós vamos ter que colocar a mão na massa e sovar o nosso pão. Então, vamos mexer bem. Vamos colocar a terceira. E vamos continuar mexendo. Viu, pessoal? Aqui não tá dando mais pra mim mexer, tá vendo? Com o meu fouet. Vamos colocar a mão na massa. Vamos começar a sovar a nossa massa. E sempre que você vê que ela ficou mole, coloca só mais um pouquinho de farinha de trigo. Porque senão o nosso pão, se você adicionar muita farinha de trigo, o nosso pão vai ficar muito pesado. Não vai ficar aquele pão com a massa bem airada, bem fofinho mesmo. Então, veja, eu vou aqui adicionar, aqui tem mais uma xícara, mas eu não vou colocar toda. Eu vou adicionando aos poucos, tá vendo? E até ficar uma massa bem leve e airada, que começa a desgrudar das mãos, certo? Não se preocupe se ela for mole, ela tá mole mesmo, é assim. Mas não pode ficar muito mole e também muito dura, senão se você adicionar muita farinha de trigo, não vai dar certo. Então, vamos colocar ela na nossa bancada e vamos começar a sovar ela. Eu só coloquei até o momento 3 xícaras de farinha de trigo. Viu como ela tá? Ó, ela tá assim mesmo, normal. Então, vamos sovar a nossa massa. Bom, então, pessoal, aqui, ó, tá a nossa massa. Ela ainda fica um pouco grudando nas mãos, mas não se preocupe, é assim mesmo. Eu utilizei 3 xícaras dessa e mais ficou sobrando uns 2 dedinhos para completar uma 4ª xícara, certo? Mas não precisei utilizar aquele restinho, não. Então, para essa receita foi 3 xícaras e mais de meia da outra. Então, nesse mesmo bowl que fizemos o início da massa, nós vamos colocar aqui e deixar descansar por no mínimo 40 a 1 hora. Ela tem que descansar bem, certo? Então, para descansar é simples, nós vamos colocar um pano, vamos cobrir bem, e para abafar mais ainda, vamos colocar um peso em cima, só para fechar bem. Pessoal, algumas dicas. Você pode colocar um pano por cima, como eu mostrei. Você pode cobrir com papel filme também, mas eu vou dar uma dica. A massa que tá aqui, simplesmente, você gira. Viu? Bem lacradinha. Então, agora, vamos deixar descansar. Bom, então, pessoal, aqui o nosso pão descansou por 40 minutos. Eu untei essa forma com manteiga e farinha de trigo, porque agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos tirar aqui. Vamos tirar aqui. Vamos tirar o ar dela, que fica o ar todo dentro. E vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar a massa. Fica uma massa bem fofinha, bem gostosa de trabalhar. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos dividir ela. Primeiramente no meio. Eu vou pegar uma faca, isso aqui não tá ajudando, não. Peguei uma faca, vamos partir ela no meio. Você pode partir do jeito que você quiser. Vou dividir essa em duas. Essa daqui, vou colocar aqui. Essa daqui eu vou partir em duas.
viu? Vamos fazer uma bolinha normal nela, viu? Vamos pegar o rolo. Se você não tiver um rolo, pode usar uma garrafa também, tá? Vamos abrir ela um pouco. É só um pouco mesmo, não precisa ser muito, não. Abre ela e vamos apenas enrolar. Viu? Fica assim, como se fosse um rocambole. Nós vamos colocar ela na forma. Eu vou fazer isso com toda a nossa massa. Bom, então aqui tá a nossa massa e nós vamos deixar descansar novamente por mais 30 minutos. Não precisa mais que isso, não. É só deixar descansar agora. Aqui, ó, tá o nosso pão. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pincelar ele com um pouco de leite, só leite mesmo, e vou levar ao forno por no mínimo 30, 40 minutos. Depende do seu forno, mas é até ficar bem assadinho, tá? Vamos lá? Pessoal, viu como foi fácil de fazer esse pão caseiro? Então faça também, faça que vai dar certo sim. Eu não sei vocês, mas me conta, eu faço assim, quando eu vou fazer uma receita que demora um pouquinho, né, sovando ou batendo, qualquer receita que demore um pouco, eu amarro o cabelo, lavo, claro, bem as mãos, ligo um som bem alto e vou me embora fazendo a receita. E vou começando a fazer a receita. Me deixo levar pelas músicas que eu gosto e é assim que eu faço as receitas. E você? Me conta aí embaixo como é que você gosta de fazer suas receitas. Se é ouvindo música. Esse barulho é o meu gato. Julinho. É, meu amor. É César, né? Meu amor.